Muito boa noite, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos. Vamos elevar os nossos pensamentos, mentalizando a figura amorosa de Jesus, colocando Jesus na nossa tela mental, pedindo a Ele que, em nome do nosso mentor, possa facilitar, através das variadas equipes da nossa casa, principalmente a equipe de saúde, que os tratamentos sejam realizados, que os espíritos amigos possam nos estar assistindo, nos inspirando, nos intuindo e, acima de tudo, nos ajudando nos tratamentos. Pai de infinito amor e misericórdia, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Nós vamos conversar então sobre energia. Nós somos energia. Nós temos na natureza, principalmente através do Sol, mas o Brasil está sendo o 10º país em energia solar. E o país mais adiantado também é energia eólica. E nós adquirimos essa energia através das plantas, através da natureza. E isso faz com que nós nos tornemos muito mais aptos a recebermos as energias, tanto da natureza quanto das transfusões através do atendimento do passe. Nós, como espíritos, somos derivados do princípio inteligente universal. O fluido cósmico universal dá origem à parte material. Nós, portanto, somos espíritos, não somos derivados do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a parte material. A nossa é a essência espiritual, a essência divina. Nós fomos criados simples e ignorantes, porém perfectíveis, trazendo em nós a essência da divindade. Então nós somos energia. E energia nunca morre, apenas muda de forma. Variadas formas. Esse princípio inteligente ele foi evoluindo com o passar do tempo, passando pelo reino mineral, pelo reino vegetal, até chegar ao reino animal, onde nós nos destacamos a partir dos símios, aprendendo a sair de andar de 4 patas para 2 patas. Portanto, nós somos energias modificadas. Todo mundo conhece essa figurinha aí, né? Eu vou dar um pirulito para quem disser qual é o nome dele. Ai? Não, mas aí eu não escuto nada. Quem? Ai? Ninguém acertou o nome do homem? Ah, pronto. Depois você cobra o pirulito, tá? Então, o que é que o Einstein fez? Ele chegou a essa fórmula aí, que a energia é igual o produto da massa pela velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, nós somos massa como corpos, mas os nossos corpos também são energia densificada. Os átomos da nossa constituição física, eles estão mais próximos uns dos outros. Com isso a gente fica mais denso. Essa madeira é energia, só que é energia densa. Mas foi através de mesas nos salões da Europa e dos Estados Unidos que o Allan Kardec conseguiu visualizar, por experiência, por observação, como é a ciência espírita faz, por observação, depois hipótese, e quando a mesa, entre aspas, respondia as perguntas, o Allan Kardec perguntou para aquela força que movimentava a mesa qual era o nome dela. Ela disse espírito, ou seja, eu sou espírito. Ora, eu vou projetar esse vídeo. Cadê a Ivonete? Please. O vídeo que eu trouxe não entrou, então a Ivonete teve que baixar. Já.
Está dando para vocês lerem bem aí? Nós somos as únicas forças capazes de modificar todas as nossas células através do pensamento. Pensamento é matéria. O pensamento influencia não só naquele que pensa, mas ele se irradia, influenciando aqueles que estão em volta, aqueles que estão sob a ação desse pensamento. Constantemente nós estamos pensando, nem sempre em coisa boa. Quando pensamos em coisa boa, saúde. Como espíritos, nós somos a sede da saúde e da doença. Quando pensamos em coisas desarmonizadas, desequilibradas, abrimos o campo para a doença. Um ataque de depressão poderia o nosso sistema imunológico em pavorosa. Um ataque, um desequilíbrio, um estresse, tudo leva à secreção de hormônio do mal-estar. Mas se a gente serenasse, o sistema imunológico voltava a funcionar. Tem um trabalho do Sérgio Felipe, da USP, está na internet, quem quiser depois dar uma olhada nele, ele chama psiconeuroimunoendocrinologia. Psiconeuroimunoendocrinologia. O que é esse trabalho? O fundamento dele. Se a gente estiver em situação de harmonia, de equilíbrio, de paz, de serenidade, de amorosidade, nós temos umas células dentro do organismo chamadas células killer. São células assassinas, células que matam as células cancerosas. Todo dia a gente tem um câncerzinho em algum lugar. Por que o câncer não aparece? Porque essas células killer vão lá e matam as células cancerosas. Quando a gente tem um ataque de ira, de ódio, de raiva desarmonizada, porque a raiva na medicina chinesa é um sentimento normal. Mas o problema é que nós fazemos dessa raiva. Então, tanto quanto o estresse, a depressão, todos eles levam à secreção. Levam ao aumento de secreção de hormônio do mal-estar. Essa ginástica aí depois eu preciso fazer em casa, tá? Então, a alegria, a atividade harmônica nos mantém saudáveis e prolonga a vida. Até a gente entender isso dentro da medicina foi um negócio terrível, porque nós sabemos que no momento de ira, de raiva, de ódio, de revolta descontrolada, nós secretamos hormônios do mal-estar. E esses hormônios do mal-estar aumentam a nossa pressão arterial e fazem com que enzimas indesejáveis sejam secretadas, podendo ocorrer não só acidente vascular cerebral ou derrame, mas também infarto do miocárdio. Então, a raiva descontrolada, o ódio, não são bons companheiros. Isso aqui é uma coisa muito interessante, gente. Quando você assume um nível de tristeza do passado, você sofre duas vezes. Quem brigou com a namorada ou com a esposa hoje, trata de fazer as pazes, porque você vai dormir muito mal. Por quê? Porque a gente começa a se sentir ofendido, a gente começa a se sentir triste, a gente começa a se sentir estressado. E nesse caso surgem os hormônios do mal-estar. Então é uma situação negativa, triste. Quando nós formos para a erraticidade, ou seja, quando a gente deixar o corpo e for só espírito, e do lado de lá, a gente começar a se lembrar das situações negativas do lado de cá, nós vamos sofrer outra vez. Então, sempre recordar a tristeza é sofrer duas vezes.
As nossas células, de todas as partes do organismo, com exceção das células do sistema neurológico, do sistema cerebral, todas as células estão em mutação, são mutantes, reformando. A gente vê isso muito, principalmente na epiderme, na pele. De vez em quando a gente usa a expressão, eu estou parecendo cobra, estou trocando de pele. Ou seja, as células estão sendo renovadas. Mas para essas células serem renovadas de acordo com o equilíbrio, é preciso a gente lembrar que nós temos experiências vividas nessa e em outras vidas, que influenciam a gente, às vezes inconscientemente, e nós temos pontos de vista muito pessoais. A gente usa dizer que hoje o Brasil está dividido, né? Cada um tem o direito de pensar o que quiser, como quiser, e cada um é responsável por aquilo que pensa e por aquilo que fala. E cada um vai responder pela semente que plantou, porque a colheita depois é obrigatória. Então a gente precisa pensar, você quer saúde? Se você quer saúde, tem que manter a mente apaziguada. Tem uma canção do Franco, de 1980, a maioria aqui não tinha nem nascido, e ele fala para você apaziguar a mente, é levar o tronco, puxar a barriga e se botar numa posição de equilíbrio. Essa canção dele é muito bonita, depois vocês dão uma olhada lá. Mente apaziguada. Então, todo o sistema nosso, sistema intestinal, sistema digestivo, tudo isso sofre influência e se transforma na dependência daquilo que nós pensamos. Eu posso pensar o que eu quiser, mas eu vou me influenciar. Tinha uma vizinha lá no setor aeroporto, que eu gosto muito dela, ela me consultava dizendo assim, hoje eu estou com uma coisa estranha. Qual que é a coisa estranha, dona Maria? É que eu comi torresmo e eu estou esperando o estômago doer e o danado não dói. Ou seja, se não doer, vai ser uma decepção para ela. Mas hoje nós sabemos que você pode mudar isso. No seu sistema, inclusive digestivo, você pode programar a sua digestão, pode programar seu bem-estar. Não precisa ficar sofrendo, não é? Na depressão, o paciente está deprimido não é porque ele queira estar deprimido. Ele não dá conta de sair, na maioria das vezes, ele não dá conta de sair da situação por si só, ele precisa de ajuda. O grande problema é que nós, os familiares e os amigos, olhamos para ele e falamos para ele, você não sai porque você não quer. Você tem que sair dessa depressão, isso é falta de vergonha para aquele que está doente e que não está conseguindo. O Allan Kardec, no início da codificação, ele participava na cidade de Bordeaux, na França, de reuniões mediúnicas. E ele foi categórico em dizendo, o paciente que está em uma perseguição espiritual, em uma obsessão, quando ele não está dando conta de sair sozinho, ele precisa de alguém, principalmente o magnetizador, para sair da situação. Assim também somos nós. Quando a gente está deprimido, triste, a gente contamina o ambiente onde a gente está. Porque nós temos nos nossos cérebros chamados neurotransmissores, que são aquele encaminhamento de emoções através do sistema nervoso, nos caracterizando emocionalmente. E o que é que eu estou pensando? O que é que eu estou irradiando? Cada um de nós irradia aquilo que está sentindo. O Cristo foi muito taxativo quando disse que o que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, porque aquilo que sai da boca sai do coração. A gente exprime aquilo de que o coração está cheio. Ora, com isso, então, a gente tem que lembrar que nós temos essas substâncias chamadas neurotransmissores, então, os neuropeptídicos, na superfície externa das células da pele, tudo se modifica se a gente estiver deprimido, triste, naquela situação do coitadinho.
Vocês, a maioria, conheceu ou ouviu falar do Jerônimo, o gigante deitado, lá de Tuiutaba. É um rapaz, era jovem, esbelto, jogador de bola, e de repente ele fez uma doença reumatológica que ele foi encolhendo tudo. No final, ele fazia as palestras espíritas, deitado numa maca, mexendo somente com os olhos e conseguindo falar. Certa feita ele teve uma hemorragia urinária e ele foi lá no Chico e disse: Chico, eu acho que eu vou morrer porque eu estou urinando sangue. E o Chico falou para ele: se você se puser nessa condição de coitadinho, você vai morrer. Porque quando a gente entra na depressão, na desistência, fica muito difícil a espiritualidade ajudar a gente. Mesmo que a gente depois faça uma prece, é difícil para eles nos ajudarem. Na corrente sanguínea, principalmente por modificação das plaquetas, a gente tem muita facilidade de formar coágulos. Eu que já fiz duas tromboses pulmonares, eu não posso ficar brigando com a mulher, eu não posso ficar triste, eu não posso ficar triste porque o Vila Nova perdeu, porque é uma tristeza danada. Então a gente tem que dar um jeito de estar otimista, trabalhando, feliz da vida, porque tem a oportunidade não só de viver mais uma vez, mas de poder ser útil. Isso é uma necessidade que todos nós temos. Todo esse perfil bioquímico, ele muda com a nossa tristeza, com o nosso sentimento, com o nosso pensamento. Se você pega uma lágrima sua chorando de alegria e faz uma dosagem em laboratório, bioquímica, e depois você tem uma de tristeza e faz a dosagem bioquímica, as composições são completamente diferentes. Se você quiser, é só chorar e fazer a experiência. Essa posição de ginástica aqui é mais difícil, né? O Shakespeare não estava sendo metafórico, né? Quando ele diz que nós somos o que sonhamos. Porque o sonho é um desejo de realização. O processo de inveja ou de envelhecimento pode ser retardado, desculpe a inveja aí, pode ser neutralizado cada dia. Nós ainda não conseguimos descobrir isso aqui direito, né, gente? A alegria prolonga a vida, a tristeza diminui os anos de vida. Tem uma história do irmão X, no livro Pontos e Contos, em que tinha um médium, que era o motorista do seu automóvel, e o espírito andava ali perto dele, ele viu o espírito e ele se orientava até no trânsito com o espírito. E para passar em determinados lugares, ele perguntava para o espírito: posso ir? O espírito: vai que dá. E ele ia. Num determinado momento, ele estava já na lâmpada amarela, e ele perguntou para o espírito: posso ir? Ele falou: vai que dá. Deu desastre. Aí perguntou para o espírito: você não falou que vai que dá? Você não esperou molhar a boca? Eu ia acabar de completar: vai que vai dar um desastre. Você foi depressa demais, deu desastre. Então, a gente precisa entender que a vida é feita de momentos felizes e momentos de tristeza. Não tem como não ser. Momentos em que nós vamos ter que nos ajoelhar e com toda sinceridade pedir ajuda, sem orgulho, com humildade, porque faz parte de nós essa energia de reposição celular, dependendo daquilo que pensamos, ou destruição celular, na dependência daquilo que pensamos. Então, recorda uma coisa bem séria: se você não abrir seu coração e sua mente, você evitará que um cardiologista abra seu peito. Os infartos do miocárdio não são feitos ou ocorridos em momentos felizes. São ocorridos principalmente em momentos de tensão, de estresse. E foram feitos 2 trabalhos, um no Hospital de Base de Brasília e o outro deixa eu tirar isso daqui. E vamos passar para o nosso aqui, né? Cadê?
Não, eu sei não. Foram feitos 2 trabalhos, um no Hospital de Base de Brasília e outro na Faculdade de Medicina de Campo Grande. Equipes de cardiologistas e de terapeutas. O que eles observaram, uma coisa muito interessante, aqueles pacientes que eram capazes de perdoar tinham menos dor e recebiam alta mais precoce. Aquele que não era capaz de perdoar sofria mais. Então é bom a gente lembrar que o Cristo falou a respeito disso. Você tem alguma coisa contra alguém? Vai lá, conversa. Porque nós somos como antenas. Nós emitimos e nós recepcionamos. Emitimos e recepcionamos. Desde que esteja na mesma faixa vibratória, na mesma frequência. Todo mundo se lembra do rádio. Quando você queria ouvir determinada rádio, né? Você pegava o dial e localizava a rádio pela frequência dela. Assim também na vida, aqui como do lado de lá. A nossa frequência, ela varia muito, a nossa vibração é muito inconstante. No mesmo momento que nós estamos alegres, sorrindo, a hora que a gente sai ali, alguém contraria a gente, qualquer coisa, a gente já sai do sério. Qualquer coisinha serve para tirar a gente da faixa vibratória boa. Então, nós emitimos e nós recepcionamos, desde que estejamos na mesma faixa vibratória. O que é que caracteriza, então, essas ondas? O que nós temos aqui? O eixo X é chamado de linha de equilíbrio. O espaço entre 2 cristas, essa parte alta é chamada de crista, o espaço entre 2 cristas é chamado de comprimento de onda. O espaço entre a linha de equilíbrio e a crista é chamada de amplitude. Entre a linha e essa parte inferior da onda é chamada de vale. Por que nós estamos falando isso? Aqui nós temos ondas curtas e ondas ultracurtas. Quem raciocina, quem está nesse comprimento de onda são os espíritos iluminados. Para nós, torcedores do Vila Nova, do Goiás, sofredores, somos espíritos pouco adiantados ainda, que a gente até briga por causa de futebol. Então, o que é que acontece? Nós raciocinamos, pensamos e emitimos ondas de comprimento grande, ou seja, ondas longas. Eu, com a minha onda longa, eu não consigo perceber aquele espírito que está raciocinando em onda curta ou ultra curta. Mas como eu não consigo subir, aumentar o meu padrão facilmente, é preciso que esse que possui, aquele que pode mais, ajuda quem pode menos. Então esse daqui diminui a sua frequência para você se colocar numa frequência igual à minha, como se fosse o dial do rádio, procurando a estação para sintonizar aquela frequência desejada. Então nós precisamos estar em frequências iguais para nos comunicarmos. Olha esse quadro aqui. Essa moça, de repente, está recebendo o cunhado que veio pedir dinheiro emprestado. Aí o irmão falando para ele, minha mulher já está até de mal comigo, para com isso, não tem dinheiro para te emprestar não. Isso aqui gerou nela um sentimento de antipatia. Esse daqui, a sogra chegou em casa, né? E esse daqui falando para ela, quantos dias você vai ficar? Ah, não, vou ficar poucos dias. A mala dela é aquela de 23 quilos de avião. Ou seja, gerou no genro a antipatia. Olha que coisa linda esse daqui. Olha a simpatia. Eu achei essa figura tão doce, né? O rapazinho pegando a mão da mocinha, passando pelo rosto e o olhar dela de tranquilidade, de amorosidade. Isso aqui é um quadro de simpatia. Vamos supor que você estava no trânsito. De repente, inadvertidamente, passa um bicicleteiro ou um transeunte e você bate nele e derruba. Você dá uma charré no carro e vai embora sem olhar nada, sem saber a situação. Isso é
Antipatia. Mas você parou, está vendo como é que ele está, chamou o SAMU, chamou o Corpo de Bombeiro, você já simpatizou com aquele que está ali no chão. Essa é a simpatia. Eu provoco no outro, pela minha energia boa, uma força atrativa por parte daquele que está comigo. Ou seja, eu dou o meu melhor e recebo do outro o melhor dele. É a simpatia. Eu vou botar esse negócio aqui, porque eu estou apanhando esse trem aqui. Aí. A empatia, aí a coisa é total. Aquele bicicleteiro ou transeunte que estava no chão, você, enquanto o SAMU não chegava, né, o Corpo Bombeiro, você perguntou o nome dele, perguntou como é que ele está, se você tem experiência em traumatismo, você já botou um colete nele, você perguntou o nome da mulher dele, o nome do telefone dele, telefonou para a mulher dele, avisou como é que está, e você só sai depois que o Corpo de Bombeiro ou o SAMU colocou na ambulância e está levando para o hospital se necessário. Aí é a empatia. É você ser empático, não é? Olha como é que nós nos relacionamos com a lei da sintonia. Por sermos energia. Todos nós emitimos e todos nós recepcionamos. As energias nem sempre são iguais. As energias são diferentes. Aqui nesse caso, chegou uma pessoa que lhe é simpática ou empática e vocês trocaram energia no abraço fraterno, abraço do reiki, né? Abraço de coração. Mas pode acontecer que no passe, por exemplo, que vai acontecer daqui a pouco, alguém, o passista, vai dar energia para aquele que está ali sentado, ou passe coletivo, todos vão receber, e ele faz uma diálise dessa energia daquele que vai receber. Ou seja, ele pega a energia daquele que vai receber o passe, passa pela energia dele, acrescenta energia espiritual e energia da natureza. Devolve para quem recebe o passe 3 faixas vibratórias de energias humano, espiritual e da natureza. Então, esse daqui que recebe a energia, ele tem que metabolizar essa energia e aproveitar essa energia, obedecendo aqui princípio, aquilo que o Cristo dizia: vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Porque se a gente recebendo a energia não souber metabolizar essa energia numa conduta diferente daquela que nós temos tido até então, essa energia não vai ser metabolizada e muito menos aproveitada. Às vezes, por exemplo, você está com a mãe ou o pai lá no Japão e você é solicitado para fazer um tratamento à distância, então você está mandando energia e ele vai receber. Nós fizemos tratamento de uma senhora, filha de um oftalmologista lá de Uberlândia, que estava em Tóquio e ia pular a janela, apesar de ter uma filhinha, o marido pegou pelo pé, para ela não completar o suicídio. Fizemos tratamento nela, está ótima, veio passear aí o ano passado, está muito bem. Então, nós vivemos em troca de energia. Quantas vezes a gente encontrou com alguém que chega à nossa casa, no nosso trabalho, no grupo de trabalho, e a gente abraça e fala assim: eu estava tão desconfortável, até com dor de cabeça, encontrei você me abraçou, sumiu tudo. E quantas vezes também você vai encontrar, como nós vamos ver daqui um pouco, alguém que vai influenciar nas suas camadas energéticas. Nós estudamos 7 chakras principais. Cada chakra com a sua irradiação em volta de nós. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime de circuito natural. Ao coração, o que é que eu estou desejando para alguém que está ali perto de mim ou à distância? Eu desejo que ele caia no primeiro buraco e quebre a perna? Que energia que eu estou emitindo? Desarmonizada, desequilibrada. Mas antes de chegar no meu alvo, ela já atravessou todas as minhas camadas energéticas. Então sou eu, do ponto de vista econômico, o maior prejudicado. Mas se eu pensar em amor, por exemplo, emitindo amor, fazendo prece para alguém, encarnado ou desencarnado, não importa.
E eu fazendo prece e pedindo para que a situação dele melhore, se ele estiver internado, se ele estiver hospitalizado, se for fazer uma cirurgia, se estiver fazendo a quimioterapia, ou para alguém que desencarnou e que nós queremos ajudar do lado de lá. No momento em que eu faço a oração e coloco o meu sentimento do coração nessa energia que eu estou emitindo, todas as minhas camadas serão beneficiadas. Daí o mal prejudicar e o bem só ajudar. Como é que nós podemos, então, pegar essas energias? Também a gente chama de fluido ou energia vital. Fluido cósmico universal modificado gera energia vital, o fluido vital. Através dos astros, através do Sol, da Terra, dos vegetais, dos animais e principalmente dos humanos, alimentos, mundo espiritual. Normalmente nós combinamos humano e espiritual, fluido misto. Através, como é que ele chega? Através dos chakras. Nós temos o chamado duplo etérico, que é a última camada entre o perispírito e o corpo, onde estão localizados os chakras, e esses chakras recebem energia numa frequência determinada, à qual nós temos que nos adaptar. É uma energia com uma frequência muito alta, eu tenho que me adaptar para receber. Você está em casa, não está sentindo bem, está com uma dor de cabeça, você pensa no Bezerra de Menezes, fala, Bezerra, me socorre. No momento em que você pede para o Bezerra te socorrer, você tem que aumentar seu padrão vibratório, através da amorosidade, porque, coitado, ele vai ter que descer um mundo de padrão vibratório para chegar na gente. Então, a gente tem que se colocar numa frequência transformada, que a oração faz muito bem isso. O Emmanuel, na psicografia de Chico, ele comparou muito bem a teia da aranha com as emoções com as quais nós vivemos. Se você olhar para a teia da aranha, ela vai na periferia para buscar os mosquitos que caem na teia, mas volta sempre para o centro. Nós vivemos num centro energético, principalmente em função da pineal. Assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. Pensamentos que podem ajudar, pensamentos que podem não ajudar. Tanto aqui na vigília, como do lado de lá em desdobramento do sono natural. Ou depois do desencarne. Então, nós vivemos cercados do nosso halo energético. Cada um de nós emite energia de uma determinada frequência. Esse halo energético, chamado de cargas eletromagnéticas, ele vai influenciar aqueles que estão junto de nós. O Cristo, ele não precisava tocar no paciente. Vocês se lembram da mulher hemorroidária, que queria sarar de uma hemorragia de 13 anos, e a medicina naquele tempo era um negócio horroroso, e não conseguia ser curada pela medicina. O que ela fez? Ela falou, eu vou atrás dele, ouviu falando de Jesus, foi atrás, tocou na túnica de Jesus e sarou. Ou seja, a nossa expansão não é tão grande, mas de Jesus, comparado conosco, é imensa. Ora, com essa energia, nós podemos usar essa nossa energia para ferirmos ou para acalentarmos, para ajudarmos ou para prejudicarmos, para vitalizarmos ou para destruirmos. Você pega alguém, amigo seu, está internado, você vai usar a sua energia para ajudá-lo, para vitalizá-lo. Você vai ceder um pouco da sua energia em nome de Jesus para que ele se recupere. E ele vai pegar a sua energia e vai metabolizar e usar. Só que lembrando que todas as vezes nós emitimos energia, essa energia, primeiramente, a gente usa falar que ela vai e volta. Invariavelmente ela volta a nós mesmos, impregnados de recursos felizes ou infelizes com que lhe marcamos a rota. Ora, deixa eu ver se eu acho aqui, não, você não. Olha aqui. Então, se eu penso negativamente, eu prejudico as minhas camadas. Não precisa ir lá e voltar. Ele já foi e me prejudicou, porque eu estou mal sintonizado. Bom, aí vocês vão perguntar, mas então como é que eu melhoro a minha sintonia? Essa é uma preocupação nossa. Como é que eu melhoro a minha sintonia? Como é que eu vou me melhorar espiritualmente? Primeiro você precisa querer isso. Autoanálise. Como é que você está? A gente tem que se analisar, o Sócrates já dizia isso. Conheça-te a ti mesmo.
No livro Autodescobrimento da Joana de Anjos de Valdo, tem um capítulo sobre autodescobrimento, sobre autoanálise. No livro O Caminho da Felicidade, do Roden, tem um capítulo também sobre autoanálise. Eu preciso me conhecer. O que é que eu quero? O que é que eu quero fazer? O que é que eu vim fazer? O que é que eu preciso fazer? Eu quero me melhorar? Quero melhorar minha sintonia? Então eu tenho que querer isso. E como é que eu vou conseguir isso? Entender que eu não sou santo. Nenhum de nós é santo, gente. Nós somos, a maioria, grandes obsessores encarnados, ciumentos, egoístas, possessivos. Aqui no centro nós temos um lema de que ninguém faz fofoca, né? A fofoca aqui é fraterna. Sempre que a gente vai falar mal de alguém, para alguém, a gente diz, ó, sabe o fulano, a fulano? Olha, eu gosto muito dele ou dela, mas sai de perto. Olha, religião é importante? Sim, mas não só o rótulo, gente. A gente precisa viver. Essa religião tem que me transformar, seja ela qual for. Eu posso ser católico, protestante, umbandista, espírita, o que eu quiser. Mas essa religião me modificou? Me tornou uma criatura melhor? Porque se eu não introjetei esses princípios religiosos, eu não tenho religiosidade. Então, não vai adiantar nada, vai ficar só no rótulo. Agora eu preciso manter-me em boa relação com o que harmoniza. O que é que harmoniza? Coisas boas, bons sentimentos, trabalho voluntário, ajudar na sopa ao sábado aqui. Tanta gente precisando de coisas que não está usando e que ainda tem serventia, traz para cá, para o bazar. Ajuda de alguma maneira. Tanta gente passando fome, gente. Tem gente passando fome. Compra uma cesta de alimentação e leva. Ou ajuda alguma entidade que está comprando. Faça alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa. Reconhecer, nós precisamos sempre reconhecer que nós vamos melhorar a nossa sintonia, nós não somos santos, mas um dia a gente vai ser, e nesse momento está longe. Muito longe. Nós ainda somos invigilantes, desarmonizados, inquietos do ponto de vista da moralidade. Nós brigamos com muita facilidade, nós fazemos observações infelizes com muita facilidade. Nós analisamos o cisquinho no olho do outro e esquecemos da trave no nosso. Normalmente, sem nos lembrarmos de que o que a gente condena no outro é normalmente o que a gente gosta de fazer. É preciso a gente analisar para ver se a gente não estamos incorrendo no mesmo erro. Olha só, eu acho isso aqui fantástico. Quando você for dormir, faça a sua prece, ponha em volta de você o que nós chamamos de bolha fluídica, de uma proteção, de um halo fluídico, de uma corrente fluídica, para proteger você das coisas que você não quer receber. Naquele momento em que você está conversando com a espiritualidade, pedindo a Deus para encontrar com os espíritos bondosos, a fim de estudar, de trabalhar, você precisa de uma proteção. Quando você acorda, você tem o dia inteiro à sua disposição. Proteja-se através da oração. Faça um halo magnético em volta de você, para que você não receba as coisas que você não precisa receber. Para isso, você tem que estar numa proteção e num padrão vibratório altamente programado pela prece, produzido pela prece. Ah, eu vou fazer um tratamento à distância, me pediram para rezar para o fulano que está lá no hospital. Você vai desdobrar para poder ir ao hospital para tratar. Ou você vai desdobrar o paciente e trazer para sua casa e fazer o tratamento. Em todo caso, fabrique em torno de você um halo energético, uma bolha fluídica, uma pirâmide, seja a forma que for, uma redoma, fabrica. E você está protegido para não absorver energias negativas. Quando a gente vai receber ou ministrar o passe, sempre se lembrar da fé e da confiança. Fé naquele que vai ministrar, porque a gente sabe que existe um espírito ali, amigo, em nome de Jesus, para nos ajudar a transfundir a energia salutar, para que a dor com a qual essa senhora veio, e toda a dor importa, seja sanada, ou seja diminuída, ou seja resolvida. Aí a questão vai ser de como ela vai metabolizar, introjetar essa energia
e metabolizar e usar. Todos nós, em todo momento, temos espíritos que estão ali, principalmente nosso anjo de guarda. Pode ser o anjo de guarda do paciente também, que está ali junto. Pode ser o anjo de guarda do médium, da médium, mas ter fé em que eu vim para receber, eu estou conversando com Jesus, eu me coloquei à disposição de Jesus, eu o coloquei na minha tela mental e eu conversei com ele como quem conversa de filho para pai. Senhor, eu não estou dando conta de resolver esse problema, me ajuda. Me ajuda através do médium que está dando passe em mim, me ajuda através desses espíritos amigos que estão aqui, me ajuda através da água magnetizada no qual estão botando remédio, para eu poder resolver o problema. A dor pode ser pequena para alguém, mas a minha dor, e aí a gente entra no possessivo. A gente não quer abandonar a dor, minha dor. O que a gente devia dizer, essa dor eu não quero. E eu preciso resolver através de algum processo. Se a medicina não está dando conta, vamos nos socorrer da espiritualidade. Olha aqui, nós temos que aprender, principalmente para aqueles que têm alta sensibilidade energética, a gente precisa tomar alguns cuidados. E aquele exemplo que eu citei do amigo que chega para você desarmonizado, olha a energia em volta dele como é que está, toda desarmonizada. Você está harmonizado, você fez prece, você está trabalhando, você está participando, você está ajudando aqueles que sofrem, encarnados ou desencarnados, e está socorrendo aqueles que não têm o que vestir, que não têm o que comer, mas principalmente aqueles que estão sofrendo das suas dores ocultas. Esse nosso irmão chega todo desarmonizado. Você pode atendê-lo, ajudá-lo, sem absorver essas energias dele. Porque se você absorver a energia dele, você vai sentir mal e ele está bem porque pegou a sua energia. Quantas vezes alguém veio visitar você encontrou com alguém, abraça e no momento que ele sai, você está ruim. Você vai, nossa, o que será isso? Por que eu estou desse jeito? Então é preciso a gente aprender a se desvincular da energia negativa, do energia do assistido. Seja ele uma visita, pai, mãe, parente, irmão, seja quem for, vai visitar a sua casa, lembra de fazer uma prece fazendo proteção para a sua casa. Pede a espiritualidade para fazer um cordão fluídico em volta da sua casa, para que aquelas forças negativas e indesejáveis não tenham penetração na sua casa. É tudo uma questão de energia, mas é preciso a gente fazer, não só pensar, mas fazer a prece, dar um comando mental naquilo que a gente quer que aconteça. Olha aqui, esse nosso irmão veio veio abraçar o amigo, saiu muito bem, mas esse amigo daqui vai precisar de um passo depois. Vai precisar de uma prece, de uma respiração diafragmática, vai fazer a sua oração e se recompor. Entre as características principais de Jesus, o acolhimento era um deles. Jesus nos olhava e nos olha ainda como criancinhas. Do ponto de vista de progresso espiritual, nós somos criancinhas. Nós estamos aprendendo a amar, nós nem sequer sabemos amar. Nós não amamos nem a Deus, não amamos nem a nós, e muito menos amamos o nosso próximo. O nosso próximo, principalmente os parentes difíceis, os amigos difíceis, a gente quer distância. Isso é amor? Conheço casais que brigam e ficam um mês de mal. Isso deve ser um grande amor, né? Outro dia aqui na casa uma senhora me procurou e disse, Desi, eu estou tolerando mais meu marido. Eu falei, então está na hora de largar, porque você não casou para tolerar, você casou para amar. Nós não casamos, não é ajuntamento, é amor. Porque nós vamos passar por lá dando contas do amor que nós devíamos ter praticado aqui, principalmente com aqueles que vieram depois para dentro da nossa casa. Então Jesus nos acolhe, acolhimento é uma das suas características. Aqui na casa nós acolhemos, tentamos acolher muito bem. E a compaixão. O que é que Jesus fazia? Ele se apequenava para ajudar sem perder a sua altura. Assegurava a melhora de todos que chegavam perto dele se melhoravam, mas ele botava às custas de cada um a própria sublimação. Então, ele me ajuda, mas diz para mim, a responsabilidade é sua. Quem vai plantar é você, a semente quem escolheu é você, quem vai colher depois é você. Olha nós aqui pedindo a Jesus que nós queremos evoluir espiritualmente. Aí eu digo para ele, Senhor, quero evoluir, me ajuda aí, como é que eu faço? Aí ele responde para mim,
vamos estudar e praticar. Não é só estudar. Falando em estudar, nesse final de semana nós teremos um simpósio de magnetismo e passe. Quem quiser aprender as técnicas do magnetismo, dar passe segundo as técnicas do magnetismo, pode vir no sábado e no domingo e se inscreva. Então, o que é que Jesus está dizendo para nós? Nós precisamos estudar para saber, saber para conhecer, conhecer para fazer. Ninguém é capaz de ensinar aquilo que não conhece, ou uma experiência que não passou por ela. Então, que Jesus nos abençoe. Vamos então nos colocar numa posição bem cômoda. Vamos fazer um exercício simples, leve, rápido de desdobramento. O que é o desdobramento? Nós vamos sair dos corpos. Nós somos espíritos, nós não somos corpos. Nós vamos dar uma vazadinha. Isso é voluntário, pode ser voluntário, consciente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar bem tranquilo, respirando lento e profundamente. E nós vamos visitar o nosso hospital que está em cima aqui da casa. E ali está cheio de pacientes precisando de energia boa, paciente drogadito que morreu em plena drogadição, de espíritos em situação de obsessão, de espíritos vingativos, de espíritos adoentados, e nós precisamos ir lá ajudar aqueles médicos espirituais que ali estão. Então nós vamos conscientemente, em nome de Jesus, numa contagem simples de 1, 2, 3, vamos nos afastar dos nossos corpos, vamos olhar os nossos corpos, treinam isso, olhe o seu corpo. Vamos sair numa fila indiana tranquilamente, vamos subir a escada, vamos encontrar com os médicos e as enfermeiras responsáveis pelos pacientes que ali estão, que estão pedindo a nossa ajuda através da nossa prece, da nossa energia, da nossa boa vontade, do nosso coração. E em nome de Jesus nós vamos liberar as nossas energias, pedindo a Jesus que abençoe a cada um daqueles pacientes que ali estão. Aqueles que estão acamados, aqueles que estão em consulta, aqueles que estão internados há muito tempo, principalmente os pacientes desencarnados de Covid, que estão numa confusão mental ainda muito grande. Terminado esse passe, essa transfusão fluídica, essa doação amorosa, nós vamos retornar descendo a escada, entrando de novo aqui no salão, olhando para os nossos corpos e nos sentando sobre os nossos corpos, fazendo o que a gente chama de acoplamento. Cada um tomando conta do seu corpo. E nesse momento nós vamos pedir os médiuns para poderem ministrar o passe coletivo. O passe coletivo, gente, é feito pelos médiuns energizando a todos ao mesmo tempo, porque nós ainda não temos trabalhadores suficientes para fazerem passes individuais. Então, elevem seus pensamentos a Jesus. Coloca de novo Jesus na sua tela mental. Fale com Jesus. Diga a Ele o que é que você está precisando. Diga a Ele o que é que você não está conseguindo resolver. Ele é um Pai amoroso que ouve aquilo que nós queremos dizer. Senhor Jesus, que nesse momento cada um de nós, encarnados ou desencarnados, possamos receber as energias necessárias para as correções que se fizerem necessárias. Que as nossas dores se acabem, se atenuem, que nós possamos recuperar a saúde espiritual para que ela, através do perispírito, reflita nos nossos corpos. Em seu nome, Senhor Jesus, nós vamos recitar a prece que você nos ensinou há tanto tempo, mas ainda tão atual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, hoje e sempre. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor Jesus, perdoando as nossas dívidas, de acordo com o que perdoarmos aos nossos devedores.
E, Senhor Jesus, que não caiamos na tentação das nossas próprias inferioridades, mas que estejamos prontos a cada dia, Senhor Jesus, prontos a receber você nos nossos corações. Que assim seja. Muito obrigado. Obrigado a vocês por estarem aqui. Jesus nos abençoe hoje e sempre.